É isso aí, Léo. E esse assunto muito me interessa. De há muito tempo que eu já estava querendo entrar nesse assunto, falar dessa pauta. A gente vive aí na busca, né, de uma vida mais saudável, de um corpo que te satisfaça. Quando você olha no espelho, que você se sinta bem, se sinta à vontade. Então a gente vai falar do uso de adoçantes, tá? E dois nomes muito difíceis e que você não pode confundir é a sacralose e a sucarose. Você aí, você sabe a diferença entre as duas? Pois bem, a gente está aqui, tá, hoje, trazendo a nutricionista Poliana Azevedo, que já é praticamente de casa, e vai explicar tudo para a gente. Poli, seja muito bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Alex. Boa tarde, você telespectador que está aí ouvindo a gente. Então, essa questão do adoçante realmente é bem polêmico. Muitas pessoas acham que basta colocar adoçante que eu vou emagrecer. Retira o Eu açúcar. acho. Eu acho. É muito comum esse pensamento. E o que a gente veio esclarecer justamente é isso. O uso do adoçante, gente, ele precisa ser feito com cautela, tá? Com moderação. Exatamente. Não adianta a gente fazer o uso de forma indiscriminada, de forma excessiva, porque isso vai trazer malefícios, sim, para o organismo. Muitas vezes é até aconselhável que, se o indivíduo ele não tem nenhum problema como diabetes ou alguma doença crônica, é até melhor que ele utilize o açúcar do que o adoçante. Peraí, não confunda a minha cabeça. Pelo amor de Deus, que o açúcar, ele é muito mais saboroso do que qualquer tipo de adoçante, isso é fato. É. Só que a gente se sacrifica um pouco, né? E aí abre mão do açúcar para consumir o adoçante justamente para não engordar, porque eles são menos calóricos. Quer dizer, caloria zero. Agora você chega para mim e fala que é melhor usar o açúcar, como assim? Exatamente, Alex. Essa é uma dúvida muito comum. Olha só, adoçante não tem caloria. Ok, o açúcar tem. Porém, o adoçante, se consumido de forma indiscriminada, de forma excessiva, ele vai sim trazer desordens para o organismo, principalmente se tratando do intestino. Então, adoçantes em excesso, eles causam disbiose. O que é disbiose? É alteração nas bactérias do intestino. Nosso A intestino... inflamação. Exatamente. Nosso intestino ele é cheio de bactéria. Sim. Ok. É preciso que as bactérias boas estejam em maior quantidade do que as Certo. bactérias ruins. O excesso de adoçante causa esse desequilíbrio, promovendo o aumento das bactérias ruins. É o que a gente chama de disbiose. E isso vai trazer uma série de desequilíbrios para o organismo. Aí vai dar retenção de líquido, vai inchar, vai engordar. Série de desequilíbrios. Enfim. Inclusive, pode até trazer compulsão alimentar. Porque no intestino a gente libera peptídeos que são responsáveis por promover saciedade e o uso excessivo de adoçante inibe a produção desses peptídeos. Então, isso pode desencadear também compulsão alimentar. Então, a gente precisa ter cautela quanto ao uso de adoçantes, porque as pessoas têm mania de quê? Pega aqui o potinho e espreme, não é? Isso. Coloca Não ali... sai a gota, já sai o jato. O jato, exatamente. É esse excesso que vai trazer esses malefícios. Usado de forma segura, não. O que é a forma segura? Contando ali, gente, as gotinhas. Olha na recomendação da embalagem quantas gotas são indicadas para o consumo. Aí a gente tem uma forma mais segura. Certo. Esses tipos de adoçante, ele corre o risco da gente ficar viciados neles? Não, eles podem trazer, como eu te falei, uma compulsão, Uma né? dependência Uma que eu falo? dependência. Não, né? Não, a nível de dependência, assim, não. Não é? O recomendado é que a gente use com cautela para que a gente não promova inflamação no nosso organismo. Pronto. Agora, uma grande dúvida que aí você vai ter que me esclarecer aqui agora, por favor, que a gente acompanha, eu leio muito, né, a respeito do assunto, e aí fala-se muito da questão do adoçante com o câncer. O adoçante pode levar ao câncer, pode desencadear isso? Excelente Ou é pergunta. mito? Não, isso não é mito, não. Inclusive, estava até conversando com o Alexandre ali nos bastidores, né? Tá para sair uma nota aí, aproximadamente no dia 14 de julho, tá para sair essa nota da Organização Mundial da Saúde, falando sobre o uso de aspartame, que é esse aqui, tá? O aspartame possivelmente vai entrar na lista dos alimentos com potencial cancerígenos para o nosso organismo. Assim como já existe relação, evidência científica comprovada em relação aos embutidos, não é? Salsichas, salames, nível de evidência comprovada com relação ao câncer de intestino. Quais são mais? Me fale aí, salsicha, salame, Os embutidos margarina? de uma forma... Não, embutidos, salsicha, salame, Não, os presunto, alimentos em si que eu mortadela. falo. Os que têm evidência mesmo científica, que a Organização Mundial Peito de de Saúde peru, já peito de publicou frango, notas. tudo isso. Esses embutidos, de uma forma geral, já têm essa relação com câncer de intestino.
O álcool também, né, com toda a questão da cigarro, inflamação do fígado, o evidentemente. cigarro. E tá para sair essa nota sobre o aspartame, tá, gente? Não são todos os adoçantes, não. Ó, É o aspartame que vai sair essa nota. Possivelmente ele vai entrar como uma substância potencialmente cancerígena. Então a gente precisa ter cautela quanto ao uso. Só para esclarecer de forma mais mastigadinha para vocês, tá? Os adoçantes, na verdade, são vários tipos. Tem a Isso. estévia, tem o xilitol, tem o sucralose, tem o aspartame. Aqui é qual? Eritritol. Eritritol, tá? Então, assim, o que vai sair a nota é sobre o aspartame. Os que é um outros não. adoçante artificial, vale ressaltar. Aspartame, aqui a gente tem a sacarina, aqui a gente tem a sucralose, todos estes são adoçantes sintéticos, tá? São adoçantes artificiais. Os níveis de inflamação têm mais relação com estes adoçantes artificiais, tá? Certo. Estes daqui, o eritritol, estévia, xilitol, são adoçantes naturais, ou seja, a extração deles são obtidos a partir de plantas, grãos, não é? Então, são adoçantes mais naturais. Porém, também devem ser consumidos com cautela, porque os adoçantes naturais, eles podem causar, se consumidos de forma excessiva, podem trazer desconfortos como diarreia, estufamento, gases. Então, tanto os artificiais como os naturais, eles devem ser consumidos com cautela. Vocês devem contar as gotinhas ali e consumir com segurança. Tá, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as implicações? A gente está falando aqui dos adoçantes. Agora eu quero pular para o lado de lá. Quais são as implicações do uso excessivo do açúcar? Principalmente inflamação também, o uso excessivo. O excessivo do açúcar. Excesso de peso pode desencadear desordens no metabolismo de glicose, que é o que a gente, né, não quer que aconteça, que é o desenvolvimento de diabetes. Então, diabetes tipo 2, né, que é relacionada pelo meio ambiente, né, pelo seu estilo de vida. O diabetes tipo 1 já é uma doença relacionada com alterações genéticas, que não é o caso. O diabetes tipo 2, ele se desenvolve a partir do estilo de vida. Então, alimentação rica em açúcar, produtos ultraprocessados, produtos industrializados de uma forma geral, vão trazer desequilíbrios no organismo, podendo causar doenças crônicas como diabetes, hipertensão, obesidade, dentre outras. Ok. Deixa eu te fazer outra pergunta. O açúcar, tá? A gente nem trouxe os outros tipos aqui, que é o refinado e tal. Entre o refinado e o outro tipo que eu esqueci o nome, meu Deus, me fugiu o nome agora. Açúcar branco, demerara, mascavo. Entre o outro açúcar sem ser o refinado, tá? Dizem, as pessoas falam que quanto mais escuro, melhor, né? Porque não passou por tanto processo químico. Exatamente. Isso Isso procede. é real. Quanto mais branquinho o açúcar, pior. É isso mesmo? Exatamente. Porque o processo de industrialização, para que ele fique daquela cor, retira todos os nutrientes. E então, outros, né? Para deixar ele bem branquinho. Exatamente. Outros que não são bons, né? Exatamente. Então, o açúcar mascavo, ele é mais rico em vitaminas e minerais, porque é um alimento menos processado, não é? Então, preserva um pouco mais os nutrientes. Porém, se tratando de emagrecimento, gente, todos eles têm nível de calorias muito parecidos, tá? Então, se a pessoa, por exemplo, eu quero diminuir calorias na minha alimentação, vou partir para o açúcar mascavo achando que vai ter menos calorias do que o branco? Não. A nível de calorias, não. A nível de nutrientes, sim, o mascavo vai ser mais interessante. Tá, agora me diga uma coisa, entre mascavo e demerara, se tiver que escolher... Mascavo. O demerara, ele é intermédio entre o açúcar branco e o açúcar mascavo. Ele também passou por um processo de industrialização, porém com menos intensidade do que o açúcar branco. Certo. Então, ele fica no meio entre esses dois. Porém, o açúcar mascavo, ele tem um sabor isso que eu ia falar, mais residual. Então, as pessoas estranham. O açúcar demerara, ele não tem esse sabor. Então, pode ser utilizado com mais tranquilidade no sentido de sabor. Lembrando que uma coisa que todos os nutricionistas falam e que é importante a gente ressaltar aqui também. É importante, gente, que vocês consumam, se habituem a consumir o alimento na forma in natura, com o gosto que ele tem. Por que a gente recomenda tanto café sem açúcar? Porque o gosto in natura do café é o café amargo, né? Então, o açúcar, o açúcar, Alex, ele foi feito justamente para mascarar o sabor do alimento. E se a pessoa não tem sensatez, não tem segurança, usa de forma excessiva, isso vai desencadear uma série de desequilíbrios. Gente, hoje eu consigo tomar um suco de laranja sem açúcar. Ótimo. Mas só o de laranja, né? Mas os outros, né? Porque a laranja você espremeu, já botou ali, né? A gente já consome direto. Os outros não, precisa misturar com água e tal. Um abacaxi você tem que estar misturando para poder bater e tal. Mas o mascavo eu acho que tira muito sabor e dá uma coloração mais escura. Fica, né? realmente.
Agora eu vou te dar uma dica de ouro em Por relação favor. a essa questão de Adoçar. eu não consigo de adoçar. Geralmente, em 15 dias, isso eu posso te garantir, porque eu faço isso com os meus pacientes e dá super certo. Em 15 dias, você ficar sem adicionar açúcar às bebidas, café, sucos Você vai se e afins, acostumando? você se acostuma, porque o nosso corpo ele é adaptável. O nosso paladar ele é adaptável. Então, a gente precisa, sim, estimular outros sabores nas nossas papilas gustativas, além do doce. Então, é preciso que a gente estimule o azedo, o amargo, para que a gente vá se habituando. E esse processo acontece geralmente em 15 dias. Então, passa pelo período de abstinência, que seriam Certo. esses 15 dias, e depois você vai estar bem adaptado. E as pessoas, inclusive, que começam a consumir café sem açúcar, elas não conseguem mais consumir com, porque a gente sente o verdadeiro sabor da bebida ali, né? De volta aqui com a nutricionista Poliana para falar justamente sobre os adoçantes, sobre o uso dos adoçantes. Mas, no resumo de tudo, fica sempre aquele nosso comentário que nós temos sempre aqui, né, contigo aí em casa. O uso de forma tranquila, minha gente, sem excessos. São os excessos que fazem o negócio ficar aí, ó, se desdobrar de uma forma errada, tanto para o açúcar, tanto também como, né, os adoçantes. Agora, Poliana, eu queria te escutar com relação ao seguinte, porque é o seguinte, você falou que no dia 14 agora vai sair aí uma nota, né, da Organização Mundial da Saúde, falando sobre o adoçante, né? O aspartamo. E você falou também sobre os embutidos que também, né, já é considerado cancerígenos. E eu estava conversando ali com o doutor Alexandre, né, que é uma alimentação muito forte lá na Europa, principalmente na dieta mediterrânea. Né, ali, né, com a Espanha, Itália, né, para Portugal, as pessoas consomem muito embutidos. E tem, né, uma vida longa até, né, muito prolongada. E aí vai meio de contra ao que as pessoas falam sobre essa forma de ingerir a alimentação, né, de comer essas coisas em quantidade. E lá eles comem muito em quantidade. Eu queria só fazer essa observação, porque são informações muito importantes, né, pra gente que também gosta de comer aí um bom cachorro-quente, um sanduíche. E os embutidos que ela fala justamente é isso, né? São os presuntos, as mortadelas, né, os salames e tudo mais. Salame. Então, Léo, a dieta do Mediterrâneo é uma dieta, inclusive, uma das mais que tem mais comprovação científica acerca dessa questão de saúde, promoção de saúde e longevidade, mas não tem o fomento ao consumo dos embutidos, não. É uma dieta, na verdade, à base de óleos, é muito azeite, não é gordura monoinsaturada que trazem benefícios ao organismo, peixe também, vegetais de uma forma geral. Então, é dieta rica em óleos bons, né, que é a gordura monoinsaturada, peixes, vegetais que são ricos em vitaminas e minerais. Até estava falando com o Alex nos bastidores, a questão dos alimentos anti-inflamatórios, né? Principalmente os nutrientes anti-inflamatórios. Ele me perguntou, Poli, o que seria essa questão anti-inflamatória? Principalmente são os alimentos, os nutrientes anti-inflamatórios, eles estão presentes principalmente nos alimentos vegetais, que estão muito presentes na dieta mediterrânea, né? Que são as frutas, verduras, legumes, que devem estar no nosso dia a dia. A recomendação atual é de que haja pelo menos 3 porções de frutas ao longo do dia em nossa alimentação e 3 a 4 porções de verduras e legumes. Então, fiquem atentos a isso, porque quanto mais vegetais a gente tem na nossa alimentação, mais nutrientes anti-inflamatórios estão presentes no nosso organismo. E isso traz benefício, isso traz saúde, longevidade e qualidade de vida. Total. Agora, sobre esses adoçantes, né? O que Alex falou, sobre esses adoçantes que estamos aqui, temos as marcas, certo? Cada um aí com sua especificidade. Mas eu queria saber o que é que a população hoje mais utiliza? Qual deles é o mais utilizado no dia a dia, na casa das pessoas? Léo, infelizmente, ainda é o aspartame, é um dos mais comuns. O que provavelmente vai entrar aí na lista de produtos cancerígenos pela Organização Mundial da Saúde. Exatamente, Então, o aspartame, ele está presente principalmente Mas por quê? Porque é o mais barato? É porque o sabor que ele deixa no suco, no café, é o que as pessoas mais gostam? Acredito também que tenha toda essa questão e, além disso, também é um dos mais conhecidos. Popularmente, é um dos mais conhecidos o aspartame, não é? Então, inclusive, é o mais utilizado também em produtos industrializados e ultraprocessados, como bebidas, por exemplo, refrigerante diet,
podem olhar o rótulo, vocês vão ver que é o aspartame que está lá como adoçante, não é? Então, eu estava aqui até falando com o Léo aqui mais cedo, habituem-se a ler os rótulos, evitem. Se você lê o rótulo, viu que o produto é diet, é adoçado com aspartame, evite, procure um outro tipo de adoçante. Né? A gente tem o eritritol, o stevia, o xilitol, que são adoçantes naturais, devem também ser consumidos com moderação. Com moderação. Porém, não tem tanta indicação de desequilíbrios no organismo como os adoçantes quanto esse mocinho artificiais. aqui. Exatamente, principalmente o aspartame. É impressionante, assim, quando vocês pegam um rótulo, né, dos produtos, porque a gente, e eu me incluo nisso também, quando vai para o mercado, né, vai comprar aí qualquer coisa, a gente não tem o hábito de ler o que está, né, escrito aqui, até a forma como ser utilizado, como utilizar. As pessoas vão muito pelo preço, né? Infelizmente, mas é uma realidade. Né? Mexe no bolso, as pessoas automaticamente vão trocar aí o produto. Mas é importante, sim, fica esse alerta aqui, não só, né, de Leonardo Sampaio, mas principalmente da especialista aqui, doutora Pauliana, né, nutricionista. Vocês precisam dar uma olhadinha, pega aí o rótulo, lê, vê o que é que tem, como ser utilizado, qual é a dosagem certa para não ser excessivo, porque o que vocês estavam falando na hora com o bate-papo com o Alex é uma verdade. As pessoas não usam mais o conta-gota, né? Quando tem o conta-gota, não utiliza. Já pega, já espreme, já sai aquele jato de adoçante no café, no suco, e isso que é o grande problema. Justamente, é isso que vai trazer desequilíbrio para o organismo, que vai promover todo aquele processo que eu falei anteriormente, de desbiose, de desequilíbrio nas bactérias do intestino, é justamente essa forma excessiva. Se for utilizado de forma segura, não. O que a gente recomenda sempre é que vá sempre variando, não fique usando o mesmo tipo de adoçante a vida inteira, não é? Vá variando. Na verdade, o ideal mesmo, Léo, é não usar nem açúcar nem adoçante. Ó, fica agora. É a conclusão da história, vocês estão entendendo, né? A conclusão de todo esse bate-papo aqui, comigo, com o Poliana e com vocês, o resultado, aquela mensagem de paz que a gente deixa é justamente essa. Não utilize. Consuma o alimento com o sabor que ele tem, com o sabor que a natureza promoveu. E existem papilas gustativas na nossa língua que têm receptores para que a gente aceite o sabor azedo, o sabor amargo. A gente só precisa estimular. Se a gente estimula apenas o sabor doce, óbvio que quando a gente for consumir um alimento amargo ou azedo, a gente vai estranhar. Por isso que a gente deve estar o tempo todo tendo uma alimentação ampla, não só no sentido de nutrientes, mas no sentido de sabor também. Porque quanto mais a gente consegue variar o consumo, né, a ingestão desses sabores, mais adaptável o nosso corpo fica a receber os diferentes gostos. Então, isso é muito melhor, muito mais saudável. Lembrando, Léo, a questão dos rótulos, olhem só, quanto menos ingredientes tiver no rótulo, melhor, tá? Fica essa dica também, quando observarem os rótulos nutricionais. Se for uma lista longa, cansativa. Exatamente. Fiquem atentos. Tem muita substância química ali, tem muita substância que não deve ser consumida. Se for um rótulo que tem apenas 1, 2, 3 ingredientes, perfeito. Menor, melhor. Exatamente. Percebeu? Eu quero já saber aqui da Poliana, né, dentre os adoçantes, qual é o que mais, né, o que é mais acentuado com aquele sabor característico do adoçante? Então, dentre os naturais, a gente tem o stevia, que é o que as pessoas se queixam que tem mais sabor residual. O eritritol e o xilitol tem menos, tá? É mais natural, adoça e deixa um sabor mais palatável, né? Para que as pessoas consumam a bebida ou o alimento. Então tem dele sem ser na versão líquida? Tem, todos eles têm em pó ou líquido. Lembrando, Alex, que para versões culinárias, o em pó é melhor, tá, gente? Quando vocês... em pó, adoçantes em pó, de uma forma geral, para receitas culinárias, eles são mais indicados do que o líquido, tá bom? Ótimo. Poliana, quero agradecer a sua participação obrigada. mais uma vez. Precisamos trazer você aqui mais vezes, porque falar, né, de vida saudável nunca é demais. Queria que você deixasse aí suas redes sociais, seu contato, por favor. Obrigada. Eu que agradeço. É sempre bom estar aqui com vocês, trazendo informações úteis, né, para que a população esteja ciente do que deve consumir, do que deve promover saúde, que é o mais importante. Então, minhas redes sociais é @NutriPoliAzevedo no Instagram. Tem lá o contato, o link na bio. Se alguém tiver alguma dúvida, basta entrar em contato, que será um prazer atender e esclarecer qualquer tipo de dúvida. Obrigado, viu? Eu que agradeço.